chegam diante do Senhor Jesus, Judas havia dito um código para aquele povo, para aquela multidão. Judas havia combinado com os escribas e fariseus. Ele disse: quando nós chegarmos lá, aquele que eu beijar é ele, pode prender. E assim, meus queridos, sucedeu. A Bíblia diz que Judas, quando está diante do Senhor Jesus Cristo, que o beija, Jesus pergunta: amigo, a que vieste? De repente, meus amados, a multidão já se apodera do Senhor Jesus Cristo. Mas tem um detalhe interessante, eu estou me adiantando, mas eu quero voltar. Tem um detalhe que eu achei bastante interessante. Quando a multidão está ali e pergunta se Jesus, meus amados irmãos, era aquele que eles de fato estavam ali para prender, Jesus responde: sou eu. Quando Jesus dá esta resposta dizendo sou eu, a Bíblia diz que aquela multidão cai por terra, mas de repente se levantam. Pedro ainda toma uma atitude ali, tentando defender a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, puxando a sua espada. A Bíblia diz que ele corta a orelha de um soldado, e a Bíblia até diz o nome do soldado, que se chamava Malco. Mas Jesus vai repreender Pedro. Jesus manda Pedro guardar aquela espada, pega a orelha daquele soldado e torna a colocar no lugar, fazendo com que ela seja sarada. Observe que mesmo Jesus sendo preso, ele ainda está fazendo milagres. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amados irmãos, que quando eles pegam o Senhor Jesus Cristo, eles vão levar Jesus para um homem chamado Anás. Anás não era o sumo sacerdote daquele tempo, daquele ano. Anás era um homem que tinha sido sumo sacerdote, mas naquela época o sumo sacerdote atual se chamava Caifás. Mas por que levaram primeiro a Anás? Era porque Anás, mesmo não sendo mais o sumo sacerdote, era uma pessoa bastante considerada por todo aquele povo. Era um homem de destaque na sociedade, era um homem rico financeiramente, era um homem muito respeitado. Além de ser respeitado e bastante reconhecido por aquele povo, ainda era sogro de Caifás. Então, quando decidem levar primeiro Anás, era como que eles estivessem demonstrando ali um certo respeito e uma certa consideração por aquele homem. Alguém vai dizer que Jesus passou por 4 julgamentos. Ele foi julgado primeiro perante Anás, depois foi levado para Caifás, foi o segundo julgamento. E o que eu acho interessante é que quando o mestre Jesus está diante de Caifás, eles vão colocar falsas testemunhas para fazerem acusações contra a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto eles estão acusando, enquanto eles estão apontando, enquanto eles estão querendo condenar, querendo achar falha no Senhor Jesus Cristo, pela qual Jesus fosse condenado, sabe o que Jesus Cristo faz? A Bíblia diz que ele permanece em silêncio. Ele chega calado e calado ele permanece. Mas, meus amados irmãos, Caifás, ele não desiste. Ele procura de qualquer forma encontrar uma falha no Senhor Jesus Cristo. Acontecem as acusações, mas não é o suficiente para dar um certo, aleluia, uma ordem, ou até mesmo tomar
tomar uma atitude de o condenar. Aí sabe o que Caifás vai fazer? Ele vai se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Está escrito no versículo 61 do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Ele chega bem pertinho de Jesus, Jesus estando em silêncio, e ele faz a seguinte pergunta: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aí sabe o que acontece agora neste momento? Diante desta pergunta, Jesus vai fazer uma declaração. No versículo 62 está escrito: e Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não queria ouvir, pois ele ouviu. E quando ele ouve esta declaração, sabe o que é que Caifás ele faz diante do Senhor? Ele de repente rasga as suas vestes e olha para a multidão e diz: do que nós precisamos mais? Ele acabou de se declarar o Filho de Deus, é digno de morte. Só, meus queridos irmãos, que não é o suficiente. Agora Jesus vai passar pelo terceiro julgamento. Eles pegam o Senhor Jesus Cristo e levam até diante de Pilatos. E diante de Pilatos eles falam as mesmas acusações, só que não são suficientes para convencer Pilatos. Pilatos ele fica olhando e diz para aquele povo: mas este homem não é digno de morte. Estas acusações que vocês estão fazendo não são suficientes para este homem ser condenado. E meus queridos irmãos, depois disto Pilatos ele vai chegar à seguinte conclusão. Ele vai olhar para Caifás e vai dizer: por que vocês não julgam ele conforme a lei de vocês? Aí Caifás vai responder: mas de acordo com a nossa lei, nós não podemos matá-lo, porque nós nunca matamos ninguém. Não podemos matá-lo, não é permitido pela nossa lei. Sabe por que ele vai dizer isto e vai insistir que Pilatos continue aquele julgamento? É porque Pilatos era o governador romano. Então eles acreditavam que Pilatos era o único que podia condenar aquele homem. Por isso vão insistir. E eles, meus amados irmãos, eles vão até, aleluia, fazer com que a multidão pressione Pilatos. Pilatos vai perguntar: o que este homem é digno de receber? A multidão vai responder: que seja crucificado. Então Pilatos ele vai dizer que tinha um costume ali na festa da Páscoa de ser apresentado diante do povo dois malfeitores, para um ser escolhido para ser liberto e outro para ser condenado. E assim acontece, meus queridos irmãos. Mas para não ficar apenas na citação desses três julgamentos, eu quero citar o quarto para você não voltar para casa perguntando: ele disse que era 4, mas só falou de 3. O quarto era o julgamento na presença de Herodes. Mas eu quero voltar para cá, meus queridos irmãos. Quando Pilatos ele percebe que a multidão não vai desistir, que a multidão estará a favor de que o Senhor Jesus Cristo seja condenado, sabe o que Pilatos decide fazer? Ele entrega Jesus para ser açoitado. Ele pensava
que eles, açoitando Jesus, iriam desistir dessa vontade de o crucificar, mas ele não sabia que ali era propósito de Deus e não tinha saída. Mas ele entrega Jesus para ser açoitado. Jesus é levado por 4 soldados, é colocado, meus queridos irmãos, ali em uma certa madeira que alguns vão chamar de tronco, e ali naquele lugar, com seu corpo assim meio curvado e as suas vestes rasgadas, eles começam a açoitar o Senhor Jesus Cristo. Só para você entender melhor a gravidade do sofrimento que Jesus estava passando, eu estive fazendo uma pequena pesquisa a respeito dos instrumentos que os soldados romanos usavam quando eles queriam açoitar um malfeitor, e eu encontrei, amados irmãos, que o chicote ou azorrague que eles usavam, ele tinha 3 pernas de couro, e na ponta de cada tira de couro tinha pedaço de ferro e pedaço de osso. Então imagine só, a condenação, meus amados, era que o malfeitor levasse sobre as suas costas 39 chicotadas. Assim aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Imagine só, eu não vou me focar muito se eles chicotearam o Senhor Jesus Cristo de forma rápida, até porque eles não estavam com pressa. Eu posso imaginar, meus amados irmãos, que eles davam uma chicotada nas costas do Senhor Jesus Cristo, zombavam um pouco da sua pessoa e de repente mais outra chicotada. O certo é, o que nós podemos entender é que Jesus foi açoitado. Em cada chicotada que o soldado dava nas costas do Senhor Jesus Cristo, era 3 tiras de carne das suas costas que saía grudada naqueles pedaços de ossos e pedaço de ferro. O meu mestre, o teu mestre, ele sofreu para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, participando desta cruzada, glorificando e exaltando o seu maravilhoso nome. Jesus foi açoitado, meus queridos irmãos. Alguém diz que às vezes aquele sofrimento dos açoites era tão cruel que tinha malfeitor que não era preciso mais nem levar para a cruz, porque morria lá mesmo, porque em cada chicotada arrancava pedaço de carne e ficava exposta as costelas, e até mesmo dava para ver alguns órgãos, de acordo com algumas explicações. Então imagine só o que o Senhor Jesus Cristo passou, quando eles encerram ali e dão a última chicotada, que eles pegam o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que colocam em volta do seu corpo algumas vestes de púrpura. De repente alguém chega e coloca na sua cabeça uma coroa de espinho. Depois outro soldado chega e entrega na sua mão um pedaço de cana, um pedaço de madeira, para servir ali como que fosse o cetro do rei. Eles estavam criticando, zombando, humilhando a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mas Jesus estava calado. Jesus não reclamou, Jesus aguentou tudo calado, meus queridos irmãos. Observe só, eles enrolam Jesus com aquela veste,
Jesus está com seu corpo ensanguentado, as suas costas e pernas estão ensanguentados, a sua cabeça está ensanguentada. E agora, meus amados, eles pegam o Senhor Jesus Cristo, colocam em um lugar à parte. Entenda que durante toda esta situação, Jesus não sabe o que é tomar um pouco de água, não sabe o que é se alimentar. Ele está largado, meus queridos irmãos. A Bíblia vai dizer que no dia seguinte, eles pegam Jesus, colocam de novo diante de Pilatos. Pilatos fica bastante preocupado, porque ele achava que os açoites seria suficiente para aquele povo desistir de castigar o Senhor Jesus, mas aquele povo queria era a morte do Senhor Jesus. E Pilatos pergunta: o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E a multidão gritava: crucifique, crucifique, crucifique. Então Pilatos, entendendo que não havia saída para sua pessoa, sabe o que ele faz? Ele chega-se para uma bacia de água, lava as suas mãos, como que queria dizer: eu não tenho nada a ver com esta situação, é com vocês. Mas ele tinha a ver sim, meus queridos irmãos, porque ele mesmo disse para Jesus: saiba que eu tenho poder em minhas mãos para te soltar ou para te manter aqui preso. É naquela situação que Jesus responde: nenhum poder teria se o meu Pai não te desse. Louvado seja o nome do Senhor. Então Pilatos entrega o Senhor Jesus Cristo ali para aquele povo. Eu posso imaginar, meus amados irmãos, Jesus vai começar a andar agora por aquela via que ficou conhecida como a Via Dolorosa. Jesus, meus amados, está com madeira em suas costas. E eu quero esclarecer para nós que estamos aqui nesta noite que Jesus não carregou a cruz. Jesus carregou apenas uma parte da cruz, aquela parte que fica atravessada no madeiro, que se chama patíbulo. Pesava mais ou menos 50 a 60 quilos. Eu trabalho muito carregando saco de cimento. Um saco de cimento pesa 50 quilos, e às vezes eu boto muita força com 50 quilos. Então aquele pedaço de madeira que Jesus estava levando sobre as suas costas era pesado, meus irmãos. E além de ser pesado, entenda, se lembre, ele está fraco, debilitado, está cansado, está sofrendo, está com seu corpo cheio de feridas, mas mesmo assim é forçado a andar com aquele pedaço de madeira nas costas. De repente eu posso até imaginar que parece que os soldados, não está escrito na Bíblia, mas parece que os soldados, eles sentem assim um pouco de pena do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles constrangem um homem por nome Simão, que morava em Cirene, Simão Cirineu. A Bíblia diz que ele era um homem que estava ali bem vestido, arrumado, indo para a festa da Páscoa. Mas, amados irmãos, quando os soldados avistam aquele homem, o forçam a carregar a cruz. Eu não sei se Jesus caiu no chão. Eu estive lendo os 4 evangelhos, mas não me recordo muito bem desta expressão, se ele caiu. Mas em João está claramente dito que pegaram aquela madeira, o patíbulo, e colocaram nas costas de Simão Cirineu. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, Simão Cirineu carregou o patíbulo, não foi porque quis ajudar o Senhor Jesus Cristo, mas é porque foi constrangido, foi forçado. Então imagine, agora ele está caminhando rumo ao Gólgota, rumo ao monte chamado Caveira. Ele está do lado do Senhor Jesus Cristo, os dois vão caminhando
caminhando juntos, Simão com um patíbulo nas costas, e a multidão cuspindo em Jesus, chutando, zombando, dizendo para Jesus Cristo: tu fez milagres, tu salvou os outros, e agora está nesta situação. Jesus continuava sendo humilhado por aquele povo, mas estão indo rumo ao Calvário, meus queridos. Alguém uma certa vez chegou a explicar, comparando aquele versículo de Isaías, do capítulo 53, o versículo 5, que está escrito que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Uma certa vez eu vi um pregador pegando esse texto e comparando com esta situação em que Jesus está indo rumo ao Gólgota, e onde ele pisa, onde, meus queridos irmãos, aleluia, ele cai, ele se encosta, vai ficando as marcas do sangue na via, na estrada, no caminho, e ele vai dizer, o pregador disse que era naquele momento que a multidão que estava humilhando, que estava zombando, mas estava seguindo o Senhor Jesus, os mesmos que estavam zombando ao pisar na marca de sangue que Jesus deixava por aquela estrada, os mesmos que tinham enfermidade estavam sendo curados. Não sou eu que estou dizendo, como o pastor gosta de explicar, e eu quero me enquadrar nesta explicação. Não sou eu e nem a Bíblia, foi o pregador que falou, mas eu achei interessante, porque o texto diz que pelas feridas do Senhor Jesus Cristo nós fomos sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus chega ao Monte Caveira, ao Gólgota, e a Bíblia diz, amados irmãos, que eles pegam o Senhor Jesus Cristo e o deitam sobre a cruz. Entenda que tudo isso eles estão fazendo não é com carinho. Eles jogam o corpo do Senhor sobre a cruz. Entenda que a cruz de madeira não era como, aleluia, estas linhas de madeira que é colocada no teto, ou como qualquer outro móvel que é feito na serraria, onde hoje tem todos os instrumentos e equipamentos para deixar bem lisinha. Não, meus amados, era uma madeira cheia de ferpa. Jesus foi jogado sobre aquela cruz. Alguém disse uma certa vez que os buracos onde entrariam os cravos já eram feitos dias antes, para quando chegasse o momento da crucificação, eles não perderem tempo fazendo buraco na madeira. E alguém que explicou isso disse mais, que quando foram pregar o Senhor Jesus Cristo na cruz, a distância dos seus braços para os buracos que eram feitos na madeira não deu, porque a cruz não era do Senhor Jesus, a cruz era para Barrabás. E alguém diz que os braços de Barrabás eram mais longos, mais compridos do que os braços do Senhor Jesus Cristo. E o pregador explica que puxaram os braços do Senhor até deslocar do osso, para poder dar a distância do buraco que estava feito na madeira, e começaram a pregar batendo naqueles pregos, o prego que cravaram ali o pulso do Senhor Jesus Cristo era de aproximadamente 12 centímetros. Eu sei que você talvez já tenha ouvido testemunho de pessoas que dizem ter visto o Senhor Jesus Cristo em revelação. Pode prestar atenção que muitos dos que dizem que já viram o Senhor vão dizer que viram Ele com as mãos furadas, mas quando a gente começa a pesquisar a respeito de onde entraram os
pregos, a gente entende, meus amados, que os pregos não cravaram na palma da mão, até porque na palma da mão não suportaria o peso do corpo do Senhor Jesus Cristo, iria rasgar com o peso. Então é mais lógica essa explicação de que o prego entrou aqui na junta entre a mão e o antebraço. Foi aqui que Jesus Cristo ficou pregado, meus amados irmãos, naquela cruz. Pregaram prego no braço esquerdo, no braço direito, depois pregaram seus dois pés juntos. Eu estive pesquisando, meus amados, como era que os soldados romanos, eles crucificavam alguém naquela época. Encontrei muitas explicações. Encontrei uma explicação onde se diz que eles pregavam um prego aqui no calcanhar, mas eu vou ficar mesmo com essa, que é a nossa costumeira, onde colocaram um pé em cima do outro, e ele ficou suspenso tanto pelos pregos, como também por um certo apoio que tinha embaixo dos seus pés. E entenda que a cruz era muito alta, porque está escrito na palavra de Deus, que depois que Jesus, ele expira, meus amados irmãos, o soldado ele vai cravar no seu lado com uma lança. Então dá a entender que Jesus estava bastante alto em cima daquela cruz. Mas eu quero voltar aqui para a crucificação, para o sofrimento que o Senhor Jesus Cristo ele passou por toda a humanidade. Jesus, meus amados, ele foi pregado com a cruz deitada ao chão, e de repente 4 soldados, a Bíblia diz que eram 4, eles levantam aquela madeira com Jesus pregado. O buraco já estava feito com uma certa profundidade. Depois que levantam, eles deixam escapulir dentro daquele buraco. Então Jesus ele vai ser assim por um momento, lançado um pouco para frente, mas não tinha como sair porque estava pregado. Ele estava sofrendo as dores daquele sofrimento, as dores da crucificação. Meus amados irmãos, eu encontrei uma explicação onde se diz que havia vários tipos de tortura pelos romanos naquela época. Havia morte por apedrejamento, havia morte por decapitação. Eu vou tentar explicar que não sei nem se existem essas palavras, onde era arrancada a cabeça com uma lâmina, decapitado. Então tinha esses tipos de morte muito cruel, apedrejamento e também através de decapitar a cabeça do malfeitor. Meus amados irmãos, existiam pelo menos 4 tipos de morte bastante cruel que os romanos gostavam de usar contra a vida dos malfeitores daquela época. Mas para eles a mais cruel de todas era a morte de cruz, porque morte de cruz o malfeitor morria devagar. Eu vi, meus amados irmãos, uma explicação onde ali os estudiosos dizem que tinha malfeitor que durava até 9 dias sofrendo na cruz, mas Jesus Cristo ele não demorou um dia. A Bíblia diz que ele demorou 6 horas. É por isso que quando a notícia chega aos ouvidos de Pilatos, a Bíblia diz que ele mostra uma certa admiração, a ponto de perguntar: e já morreu? Porque foi muito rápido. Sabe por que foi rápido? É porque Jesus sofreu muito pelos açoites. Ele já foi colocado na cruz quase morto, meus amados. Os soldados açoitaram a Jesus, foi sem dó e sem pena. Então Jesus estava passando por tudo isso. Ele estava lá. Ele foi pregado às 9 horas da manhã. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando deu meio-dia, a terra escureceu, tudo ficou escuro.
Eu sei que você já ouviu profecias, até pelo menos por 2 vezes. Eu já ouvi pessoas que se dizem profetas nas redes sociais dizendo: Deus me revelou que o mundo vai ficar escuro por 3 dias. Depois apareceu outra dizendo que seriam 6 dias. Nesse dia da crucificação, o mundo, meus amados irmãos, ficou escuro por 3 horas, de meio-dia até 3 da tarde, tudo ficou escuro. Jesus estava na cruz pregado entre 2 malfeitores. Jesus estava sentindo a agonia da morte. Jesus estava com sede. Jesus estava cansado, fadigado. Jesus estava sofrendo muito psicologicamente. Jesus estava sentindo falta de ar nos seus pulmões, porque ele estava, meus amados irmãos, pregado. E quem estava pregado na cruz, a morte era dessa forma, e ia perdendo o ar. É porque eu não sei dizer a palavra, não sei dizer. Ele ia perdendo o ar. Ele estava se esforçando muito para respirar, caçando fôlego, meus queridos. Jesus estava ali sofrendo. Meio-dia tudo ficou escuro, como já tenho dito, até as 3 horas. Mas, meus amados irmãos, na Bíblia nós encontramos pelo menos 7 frases que o Senhor Jesus Cristo disse em meio àquele sofrimento. E a primeira frase que o Senhor Jesus disse, meus amados irmãos, quando estava pregado àquela cruz, foi: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Aleluia. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A segunda frase, meus queridos irmãos, que nós encontramos dito que o Senhor Jesus Cristo falou foi: eu tenho sede. A outra frase, ele percebeu que Maria estava aos pés da cruz, chorando. Ele disse: mulher, eis aí o teu filho João, porque também estava aos pés da cruz. João, eis aí a tua mãe. Foi a quarta frase. A outra frase foi a resposta ou declaração que ele deu a um dos malfeitores, dizendo: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A outra frase, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo fez quando estava no alto daquela cruz foi a seguinte: está consumado. Glória a Deus, aleluia. Não sei se eu disse todas porque a mensagem caiu, mas vamos continuar. Está consumado. Alguém diz que no grego aquela expressão significa tetelestai, e tetelestai quer dizer está consumado. Está consumado significa está feito, está terminado, está completo, a dívida está paga, está resolvido o problema que desde o Éden trouxe preocupação à humanidade. Está resolvido o problema que desde o Éden separou o homem da presença do Pai. Está paga a tua dívida, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A nossa dívida foi paga na cruz do Calvário. Esse foi o brado que o Senhor Jesus Cristo deu na cruz. Saiba que este brado, meus queridos irmãos, quando Jesus diz está terminado, está feito, está consumado, não significa dizer que foi um brado de alívio daquele sofrimento. Não, meus irmãos, foi um brado de vitória, foi um brado de vencedor. Ele venceu por mim e por você. Foi por isso que na cruz, mesmo sem forças, mesmo fraco, mesmo com seu corpo dolorido, ali com o
as suas últimas forças, ele gritou: está consumado. Glória a Deus. Quando Jesus fez este brado, meus queridos irmãos, alguns milagres aconteceram. Essa aqui foi a última frase que Jesus Cristo disse na cruz: está consumado, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E a Bíblia diz, meus amados, que ele se rendeu, e a sua cabeça caiu sobre o seu peito, e alguns milagres começaram a acontecer naquele momento diante da vista de todo aquele povo. Sabe qual foi o primeiro milagre? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. De alto a baixo o véu se rasgou. Sabe o que é que isto significa? Agora nós temos acesso à presença do Pai. Agora nós podemos entrar com confiança, sem preocupação, sem medo de morrer no Santo dos Santos, porque este brado, a morte do Senhor, nos garante essa aproximação e esta aceitação do Pai. A ira do Pai não nos alcança mais, por causa deste brado está consumado. O véu do templo se rasgou, foi o primeiro milagre. O segundo, meus queridos, a Bíblia diz que a terra tremeu. O terceiro, as pedras se fenderam. O quarto, a Bíblia diz que os santos que estavam mortos ressuscitaram. E a outra coisa, meus queridos irmãos, e última, foi que o centurião que estava ali para perfurar o lado do Senhor Jesus Cristo, ele fez a mais linda declaração que alguém pode fazer. Ele disse, quem sabe até mesmo chorando: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estes milagres aconteceram quando Jesus deu aquele brado. Mas só o brado, meus amados, eu quero deixar bem claro, não era o suficiente para nos salvar. Teve que ter aquela perfuração ao lado do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ali é a fonte que estava predita pelo profeta Zacarias, que havia de jorrar, onde jorrou sangue e jorrou água. Todo aquele sofrimento, aquele brado, aquele derramamento de sangue, foi para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e o nosso nome escrito no livro da vida, a salvação da nossa alma, a libertação da nossa alma. Quem pode bendizer ao nome do Senhor nesta noite? Ele morreu para te salvar, ele morreu para te libertar, ele morreu para te dar vida nova, ele morreu para te fazer um cidadão dos céus, uma nova criatura. Ele morreu, bendito seja o nome do Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar cheios do Espírito Santo, glorificando e exaltando o seu poderoso nome. Quem veio nesta noite para bendizer, quem está entendendo que aquele brado foi a nossa vitória, quem está entendendo, é como o pastor Ivan gosta de dizer, só faz festa quem está alegre e só entende quem se alegra. Deixa eu ver quem está entendendo que aquele brado foi um brado de vitória. Eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Quero convidar a primeira pessoa que quer tomar a sua decisão, que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que entendeu essa mensagem, que através deste brado na cruz, tu tem uma nova chance de se chegar para Deus e ser aceito por Ele, de passar a viver uma nova vida na presença do Senhor. Onde está a primeira pessoa que quer se reconciliar com Deus, que quer confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Onde está? Venha. Onde você estiver, saia e venha
receber a oração confessando o nome do Senhor. Eu vou devolver o microfone. Eu até falei que ia demorar pouco, né? Mas eu quero orar por todo mundo. Você está chamando aqui na frente para tomar tempo demais. Levante sua mão. Eu creio que o Deus que eu prego nessa noite é o Deus que cura. É o Deus que liberta e faz milagres. Quem ainda crê em milagre? Tem muita gente que não crê mais. Mas eu creio. Vamos orar. Querido Deus eterno e maravilhoso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença neste momento. Temos falado a Tua palavra, a palavra da cruz, o brado da cruz, Senhor. Eu acredito que Tu estás nestas palavras, meu Deus. E eu quero Te apresentar todo este povo que está com a sua mão erguida perante a face do Senhor. E eu quero te pedir, Pai Santo, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, comece a tocar em cada vida, Pai. E onde houver uma enfermidade, vai jogando por terra. Receba o Teu milagre agora, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Receba a Tua bênção, receba a Tua vitória, receba a libertação, receba o Teu milagre, receba a cura. Não importa qual seja o teu problema, seja repreendido agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O poder curador está te tocando agora, o poder do nome de Jesus Cristo está te tocando agora. Rima cande calamassuri me canto. Recebe em nome de Jesus, recebe o renovo, recebe a glória de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, na presença de Jesus.